Sempre amados, vamos agora para uma reflexão na santa palavra de Deus. Hoje é sexta-feira, estaríamos celebrando a nossa Santa Ceia. Hoje, sexta-feira, conhecida por todos como Sexta-feira da Paixão. E nós meditamos uma palavra para falar sobre a Páscoa da Libertação. A Páscoa da Libertação. Nesses dias, nós estamos ouvindo as pessoas questionando muito a respeito da nossa liberdade. E alguém tem perguntado, será que nossa liberdade pode ser cerceada, pode ser tirada? Por que é que nós não podemos ir e vir, como diz a nossa Constituição? Por que é que nós não podemos se reunir? Quando é que vamos poder voltar? Quando é que vamos ter outra vez a nossa liberdade? Então, amados, fala-se muito em liberdade nos dias atuais. As pessoas até estão aprendendo o valor, não é? Aprendendo a valorizar mais a liberdade. Que quando nós estamos livres, muitas vezes nós não sabemos valorizar a liberdade que temos. Mas agora, as pessoas presas, querendo muitas vezes fazer coisas que não podem, estão vendo o quanto a liberdade é importante para nós, não é? Então vamos falar sobre a Páscoa da Liberdade, ou Páscoa da Libertação. Qual a Páscoa da Libertação? Quando foi que aconteceu essa Páscoa da Liberdade? Quais as lições que nós podemos tirar desta Páscoa que foi realizada? Meus amados, deixe eu levá-los lá para os dias de Israel no Egito. Chegou o limite do poderio do Egito. A história sagrada faz-nos entender que chegou a hora em que a mão do Todo-Poderoso veio a tomar vingança por causa do sofrimento do povo de Israel. Israel já estava no Egito há pouco mais de 430 anos, gemendo, clamando, chorando, e a Bíblia diz que Deus falou com Moisés e disse: tenho visto a aflição do meu povo, tenho ouvido o seu clamor e desci para livrá-los. Eu gostaria já nessa introdução de lhes informar a você que por acaso não saiba de que o Deus a quem nós servimos não é um Deus que não ouve, não é um Deus que não responde, não é um Deus que não age. Nosso Deus ouve, nosso Deus vê e o nosso Deus entra com providência. Louvado seja o nome do Senhor. Israel estava sofrendo. Chegou o momento de Deus entrar com vingança naquela situação. O rei Faraó e o povo do Egito vinha pecando, oprimindo, e eles não davam conta de que ia chegar a hora da ira divina se manifestar sobre eles. E foi exatamente o que aconteceu. De repente, a ira divina se manifestou contra aquela gente. Mas, amados, nesse momento a gente vai ver que, se por um lado se manifestou a ira divina, mas também se revelou a graça divina, trazendo refúgio para o povo de Deus. E isso já nos tranquiliza, não é? Saber que aquilo que acontece, como exatamente ira de Deus, vingança de Deus sobre os ímpios, sobre aqueles que não temem a Deus, dá para nós uma segurança. Nós que somos povo de Deus devemos estar tranquilos, porque nessas horas se revela, se manifesta o refúgio do nosso Deus. Aleluia, a proteção do nosso Deus. Ele castiga o ímpio e o pecador, mas ele protege os seus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que lições nós vamos aprender da Páscoa? Capítulo 12 do livro do Êxodo, nós vamos encontrar aqui refúgio no dia da ira. Deus está irado, Deus está tomando vingança de tudo que acontecia com aquela sociedade egípcia, do sofrimento do povo de Deus, mas a gente vai ver que, por outro lado,
Deus providencia um refúgio para o seu povo. Amados, não é diferente hoje. Glória a Deus. Deus ainda continua um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, mas tudo tem o seu limite. O homem vai pecando, se distanciando de Deus, cada dia se distanciando mais, mas vai chegar o momento que a medida enche e Deus entra com vingança. Glória a Deus. Mas enquanto vemos a vingança de Deus sobre aqueles que não temem a Deus, por outro lado, nós vemos a proteção de Deus, o refúgio de Deus na vida daqueles que lhe servem e que lhes adoram. Nós encontramos nessa Páscoa, a primeira Páscoa, a justiça e a graça de Deus. De um lado, a justiça de Deus, ela é total, ela é transparente, glória a Deus. A justiça de Deus, ela não tem dois pesos e duas medidas. A justiça de Deus, ela é real, ela é contundente, ela é forte, mas a graça de Deus também está ao nosso dispor. E nessa primeira Páscoa nós encontramos, por um lado, a justiça, mas também, por outro lado, a graça de Deus, que se revela no meio que Deus propicia para livrar aqueles que estavam confiando na sua proteção. Você vai encontrar aqui no capítulo 12 do Êxodo: falou o Senhor a Moisés, a Arão, na terra do Egito, dizendo, versículo 2: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Era aproximadamente o mês de Nisan, que corresponde aos meados de março para os meados de abril. Então estamos numa data aproximada de calendário. E quando Deus falou na instituição da Páscoa, é interessante aí que ele disse: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. É que a Páscoa, para aqueles que participam exatamente acreditando em Deus, servindo a Deus, temendo a Deus, se apropriando da graça de Deus, é um recomeço. Começa tudo outra vez. Começa uma nova vida, começa uma nova história. E o Senhor já falou para os filhos de Israel: olha, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Mas não já era o mês de Nisan, não já haviam passado 3 meses, mas é que ali estava sendo instituída a Páscoa. E quando a Páscoa é instituída numa vida, daqui a pouco eu vou ler para vocês que Jesus é a nossa Páscoa. Quando Jesus entra numa vida, essa vida começa do zero, começa tudo de novo, começa uma nova história. Quem dá glória a Deus por isso? No versículo número 3 está escrito o Senhor falando: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Meus amados irmãos, aqui nós vamos entender que Deus começa a agir, Deus começa a trabalhar. No verso 4 diz mais: se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. E ali o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Versículo 7: e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta e nas casas em que o comerem. Aqui nós encontramos justiça e graça de Deus. Justiça, porque de um lado estava havendo a ira, a vingança de Deus sobre o Egito, mas por outro lado, o sangue derramado, o cordeiro providenciado, era a graça de Deus se manifestando. Olha, foi dito que o sangue do cordeiro devia ser colocado na porta, nos umbrais da casa, para livramento. A casa que tinha a marca daquele sangue, o anjo da destruição passava por cima. Por isso o nome Páscoa, Pessa, que quer dizer passar
por cima. Deus manifesta, Deus revela a sua justiça, mas ao mesmo tempo revela e manifesta a sua graça. Deus é um Deus de juízo, mas Deus também é um Deus de amor. Ele manda justiça para aqueles que endurecem o coração e não querem aceitar o seu amor e a sua graça. Mas sempre ele propicia um escape para o homem. Meus amados irmãos, o sangue nos umbrais da porta era para proteger da morte. No versículo 22 desse mesmo capítulo 12, nós vamos encontrar: então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras da porta. Sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Há alguma semelhança naquela época ou naquele dia em que a justiça de Deus estava sendo decretada sobre o Egito? Houve também um decreto para que ninguém saísse de casa. Há alguma semelhança, se você comparar direitinho, o juízo estava do lado de fora e Deus também mandou o seu povo se recolher. No versículo 3, Êxodo capítulo 12, versículo 3, nós vamos presenciar que Deus está agindo, Deus está tomando providência, Deus age quando menos esperamos. Em meio a toda aquela pandemia, aquele flagelo, aquela crise, aquela mortandade, Deus aparece a Moisés e Arão e já mostra a providência. Meu querido, é esse o Deus que nós servimos. É um Deus que manda o castigo, mas já mostra a providência, já mostra a saída. Não se desespere, não perca a sua calma, não perca o seu equilíbrio. Deus vai lhe dar uma saída, ou de uma forma ou de outra. Se você confia nele, se você está esperando nele, o castigo é para quem não teme a Deus, mas para você que teme a Deus, vai vir uma saída, vai vir uma providência. Não me pergunte de onde é, porque eu não sei. Deus também não deve satisfação a ninguém, ele não tem que me dizer, nem dizer a você, mas de repente ele age, aleluia. De repente Deus entra com providência e ele disse: olha, uma coisa eu quero ensinar vocês, reúnam a família, estejam em família. E ele disse: olha, cada um prepare para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta com o cordeiro. Então Deus aí já mostra o cuidado que ele tem para com as famílias. Você está aí em casa, reunido em família, saiba que Deus está olhando para vocês aí e ele está tomando providência. Glória a Deus. Há pouco tempo atrás, nós pastores, nós que lemos a palavra de Deus, que ministramos a palavra, estávamos bastante preocupados, porque no mundo inteiro e no Brasil também, a família estava perdendo o seu valor. Havia um movimento muito forte para desestabilizar as famílias, para separar as famílias, para mudar o modelo original da família. Olha quanto a gente vinha sofrendo, e a gente falando nos templos, falando nos cultos, falando nas reuniões, mas muita gente não estava entendendo o que Deus estava falando. Assim foi no Egito. De repente Deus fala: reúna a família, voltem a valorizar a família, estejam em família. Eu vou mandar o livramento, eu vou mandar a providência, mas voltem a estar em família, voltem a valorizar a família. Glória a Deus. E isso mostra o cuidado de Deus para com as famílias. Meus amados, e ali estava acontecendo a primeira Páscoa. Uma das lições que eu aprendo com essa primeira Páscoa é que foi uma Páscoa em família. A primeira lição que Deus nos dá naquela primeira Páscoa é que nós precisamos valorizar
a família. Quando ele disse, se reúnam em família, cada família mate o seu cordeiro. Ele estava dizendo, a Páscoa, o Pessa, o passar por cima, eu quero mostrar a vocês que eu valorizo a família. Fui eu que formei a família, fui eu que instituí a família, aleluia, e nem o homem, nem o diabo, nem ninguém pode destruir aquilo que Deus instituiu. Dê glória a Deus por isto. Então a primeira Páscoa, Deus nos ensina a valorizar a família. Se reúnam em família, glória a Deus. E ali em família vocês vão matar um cordeiro. Ali em família vocês vão comer um pão ázimo. O pão ázimo é um pão sem fermento. Era chamado matzah. Matzah no hebraico quer dizer sem fermento, simbolizando sem pecado, sem mácula. Façam um jantar. Vocês vão comer junto um seder. Vão comer cordeiro com pão ázimo e com ervas amargosas, glória a Deus. Mas isso era em família, era Deus valorizando a família, era Deus valorizando a comunhão, a fraternidade. Ele disse, olha, e se a família for pequena, junte com a família vizinha. Então era Deus mostrando o valor da família, que a família precisa estar em paz. Não só em paz entre si, mas em paz entre a vizinhança. Olha que lição maravilhosa Deus vai dar através da primeira Páscoa. E eu creio que é isso que Deus está nos ensinando nesses dias. Valorizar mais a família. Glória a Deus. Deus já providenciou o cordeiro. Deus já providenciou o sangue do cordeiro. Deus já providenciou a libertação. Glória a Deus. Deus já mandou colocar a marca do sangue nos umbrais da porta. Você, meu irmão, que já creu em Jesus, você sabe do que eu estou falando. Jesus é o cordeiro da Páscoa. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! E aqueles que creem em Jesus já tem a marca do sangue nos umbrais da sua porta. Já tem a marca do sangue no seu coração, já tem a marca do sangue na sua vida. E fique tranquilo que o anjo da destruição vai passar por cima. Se tem uma coisa que Satanás tem que respeitar, é a marca do sangue de Jesus na vida de um homem, na vida de uma mulher. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então a primeira lição que eu aprendo na Páscoa é a valorização da família, em tempo de crise, em tempo de flagelo, em tempo de pandemia, em tempo de destruição de vidas, mas Deus dizendo, se reúnam em família, voltem a estar em família, comam em família, valorizem a família. Então Deus está nos ensinando mais uma vez uma grande lição. No versículo 17, nós vamos encontrar mais uma recomendação que vai nos ensinar outra lição. Disse o Senhor, guardai, pois, a festa dos pães ázimos, pão sem fermento, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. A Páscoa, ela é libertação da opressão. É a segunda lição que eu tiro da Páscoa. Páscoa, cordeiro imolado, fala de libertação da opressão. Por que Jesus morreu? Hoje, sexta-feira da paixão, muita gente precisa parar para refletir. Não é apenas um ano a mais na história. Ele não morreu apenas para, de ano em ano, na sexta-feira da paixão, ser relembrado esse dia, esse momento, esse ato. Não, o cordeiro foi morto para nos trazer libertação da opressão do pecado, para nos trazer libertação da opressão de Faraó, para nos trazer libertação da opressão de Satanás. E olha, o Senhor disse, façam isso em memória, aleluia, em memória do dia que eu tirei vocês do Egito. Então isso fala do dia da libertação. O que mais os judeus queriam, o que mais os israelitas desejavam, era sair daquela escravidão. Eles trabalhavam de graça, eles eram oprimidos, eles eram chicoteados, eles construíam cidades, obrigados, eles apanhavam muito, eles tinham muito desejo de serem livres. Disse alguém que o pior cego é aquele que não deseja ver. Mas os israelitas não, eles desejavam sair, eles desejavam ser libertos. E o Senhor, quando instituiu a Páscoa, ele disse, olha,
celebrem esse dia, se alegrem nesse dia, comemorem esse dia, para que vocês se lembrem, tragam à memória o dia em que eu vos tirei da escravidão do Egito. Então Páscoa fala de libertação, mas há uma expressão muito linda aí. O Senhor disse: lembre-se do dia em que tirei vossos exércitos da terra do Egito. Exércitos, a palavra exército aí no hebraico é Sabaoth, quer dizer exércitos de Deus. Aleluia. Deus olhou para o Egito, viu o seu povo sofrendo aquela escravidão no meio daquele povo ímpio, daquele povo mau. Aleluia. E Deus disse: olha, eu vou continuar mandando praga sobre esse Egito, mas eu vou tirar o meu povo do meio deles. Aleluia. Eu vou tirar o meu exército. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus amados irmãos, a palavra de Deus diz no Salmo de número 46, louvado seja o nome do Senhor, falando desse Deus Jeová Sabaoth, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Aquele mesmo Deus dos exércitos que tirou o seu povo, dizendo: eu tirei os vossos exércitos da terra do Egito, é o mesmo Deus. O Deus que eu creio, o Deus que você crê. O nosso Deus, Ele é o Senhor Jeová Sabaoth. Ele é o Deus dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Tem o exército da Marinha, tem o exército do Brasil, tem as Forças Armadas, tem a Polícia Militar, tem a Polícia Civil, tem várias hostes militares, os anjos no céu, tem arcanjos, tem querubins, tem serafim, tem a hierarquia angelical, pois o Deus que nós servimos, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é quem manda em todos os exércitos, Ele é quem dá ordem a todos os generais, a todos os comandantes. Por isso a palavra diz, em tempo de crise e dificuldade, Ele diz: o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. E o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Você dá glória a Deus por isso? E sabe o que diz mais no verso 9? Diz: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, destrói os escudos com fogo. Aleluia. É o Senhor, Ele dá fim às guerras. Aleluia. Não está havendo uma guerra no mundo inteiro, uma guerra biológica, uma guerra espiritual, é tanto tipo de guerra, guerra econômica, mas olha, não esqueçam disso, o Senhor dos exércitos ainda está no comando. Ele ainda é o Senhor Jeová Sabaoth. Se Ele quiser hoje dar fim a essa guerra, é só Ele ordenar, é só Ele dar uma palavra e vai parar toda a guerra. Aleluia. E no verso 10 Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o teu coração. Na NVI diz: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Parem de lutar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você tem corrido para um lado, tem corrido para outro, aleluia, lutando com as suas forças. Faça a sua parte, mas não esqueça disso: você tem um Deus no céu que peleja por mim e por você. Aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos. Nesta noite a palavra de ordem do Senhor é esta: aquieta o teu coração. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É tempo de refletir, estar em liberdade, como é importante. Muita gente vivendo no Brasil e no mundo inteiro, até bem pouco tempo, não tinha ainda parado para refletir o valor da liberdade. Mas agora, preso, querendo andar sem poder, fazer sem poder, ter sem conseguir, sem liberdade, você está vendo agora o quanto vale ser livre. A Páscoa nos ensinou esta lição do ser livre, do ser liberto. Deus tirou o seu povo do Egito. A quarta lição que eu aprendo com a Páscoa é que a Páscoa é símbolo da libertação que traz liberdade. A Páscoa é símbolo
da libertação que traz liberdade. Glória a Deus. Não é simplesmente para fazer o que se deseja, mas é uma libertação que traz liberdade. Uma liberdade para se viver em comunidade. Deus libertou Israel, mas não foi para ele ficar solto aí vivendo de qualquer maneira. Não, libertou e disse: vocês agora vão precisar aprender a viver em comunidade. Quem foi que disse para você que não é importante viver em igreja, viver em comunidade? Agora muita gente está valorizando a igreja. Muita gente está entendendo o quanto é importante se viver em comunidade. Muita gente está sabendo o valor da comunhão, da comunidade, da koinonia. Glória a Deus. Deus ensinou isso também a Israel. Deus libertou Israel, deu libertação, glória a Deus, mas uma libertação que traz liberdade para viver em comunidade. Israel passou a ser mais unido. Glória a Deus. Eu estou crendo, meus amados, que após essa crise, aqueles que estavam desunidos vão ficar mais unidos. Aqueles que estavam separados vão chegar mais perto. Glória a Deus, porque o Senhor, Ele dá uma liberdade onde todos podem comer juntos e celebrar a libertação, mas em comunidade. Veja que o Senhor libertou do Egito e disse: mas agora fique em família, fique em casa, comendo todos juntos. Então era Deus libertando e mostrando a importância de se viver em comunidade. No Salmo 133 e o verso 1 diz assim na corrigida: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Na Bíblia judaica diz: quão aprazível é os irmãos comerem juntos à mesa. A palavra suave, ó, quão bom e quão suave. Davi usa essa expressão nessa tradução suave, porque quem traduziu ali levou em consideração a música. E quem é músico sabe que quando vai se falar de algo brando, se usa a palavra suave. Música suave, piano, pianíssimo, é uma expressão musical. Mas na Bíblia judaica diz: quão bom e aprazível. Glória a Deus. A palavra aprazível é o manaim, quer dizer algo gostoso, algo delicioso. Quão aprazível é. Glória a Deus. O Manaim, por isso que a palavra Naim, a cidade de Naim, significava cidade do prazer. Glória a Deus. O Manaim, quão bom, quão aprazível é os irmãos comerem juntos à mesa. O judeu só coloca uma pessoa na sua mesa se for seu irmão, se for amigo de verdade, se compartilhar do mesmo sentimento, porque eles têm esse salmo como um texto áureo. É bom, é aprazível os irmãos comerem juntos à mesa. Meus amados, e a Páscoa vem nos ensinar isto. Fomos libertos, mas não libertos para viver dispersos, libertos para viver em comunidade, libertos para viver em igreja, em família, a família de Deus. Quem dá glória ao Senhor por isto? Em quinto lugar, o versículo 12 vai revelar o senhorio do Senhor Deus. Olha o que diz Êxodo capítulo 12 e o versículo 12 diz: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Na Páscoa era Deus revelando ao Egito que Ele é o Senhor, aleluia, o seu senhorio. Ninguém mais é do que Ele, nem Faraó, nem ninguém, nem eu, nem você. Ele é quem é, o Senhor. Às vezes Deus permite situações na nossa vida, porque há muita gente pensando que é Senhor da situação. Aí Deus vai e manda um juízo para você entender que não sou eu, não é você, não é Faraó
quem manda é o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Todos agora devem ser servos, livres para servir de coração. O que Deus quer que nós sirvamos a Ele. A lição, aleluia, maravilhosa que nós temos aqui é de ser servo, reconhecer o seu senhorio. Ele é Senhor e nós somos servos. Disse um certo homem de Deus: precisamos conhecer a Deus como Pai, precisamos conhecer a Deus como Criador, precisamos conhecer a Deus como Senhor. Quando Ele é Criador, nós somos apenas suas criaturas. Quando Ele é Senhor, nós somos os seus servos. E quando Ele é Pai, nós somos os seus filhos. Glória a Deus. Então aqui na Páscoa, o Senhor também está dando a lição, mostrando ao homem o seu senhorio. Aleluia, mostrando que Ele ainda é Senhor de todas as coisas. No versículo 14, Ele mostra que nós devemos celebrar a Páscoa perpetuamente. E este dia vos será por memória. Celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. O Senhor está mostrando aqui que a Páscoa devia ser celebrada perpetuamente. O seu povo nunca devia esquecer desse dia, mas em memória daquele livramento do Senhor, sempre deviam celebrar. Por isso que hoje, quando celebramos a Santa Ceia, é em memória daquilo que Jesus fez por nós, olhando para o passado. Glória a Deus, olhando para aquilo que aconteceu no passado, lá na cruz do Calvário. Em memória de Jesus, hoje nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Ninguém consegue prosseguir na vida sem arrumar o seu passado bagunçado do seu coração. Ninguém. Então por isso que a palavra de Deus nos ensina a olhar para o passado. Glória a Deus, olhar para trás. O povo de Israel, eles olhavam para trás e organizavam a bagunça da sua vida, porque via o que Deus fez. Aleluia. Só andamos bem para frente, disse certo homem de Deus, só andamos bem para frente quando enxergamos o passado. Glória a Deus. Então por isso que é importante a Páscoa, é importante a Santa Ceia. O povo de Israel tirava a força do passado por esses atos de memória, lembrando o que Deus fez. Todas as vezes que eles paravam para celebrar a Páscoa, eles lembravam como Deus os tirou do Egito com braço forte, com mão estendida. Aleluia. E aí eles se alegravam, aí eles recebiam força, aí eles se animavam para prosseguir a sua caminhada. Eu tenho uma palavra para você essa noite. Você que está me ouvindo aí em casa, ou em seu veículo, ou em seu setor de trabalho, está aí com o seu smartphone, está aí com o seu celular. Olha para trás essa noite. Se Deus já fez alguma maravilha na tua vida, Ele pode fazer outra vez. Deus já te deu algum livramento? Deus já te curou alguma outra vez? Deus já te abriu alguma outra porta? Você já foi abençoado por Deus outras vezes? Pois aquele Deus que fez no passado, Ele pode fazer ainda hoje. A Páscoa tinha esse sentido. A Santa Ceia, que foi instituída no Novo Testamento, também traz para nós essa lição. Olhar para o que Cristo fez, para que no presente prossigamos olhando para o futuro. Glória ao nome do Senhor. E para terminar esta noite, esta palavra, eu queria dizer para vocês da importância de celebrarmos a ceia do Senhor. A Páscoa, glória a Deus, ela foi celebrada em Israel e ainda hoje é celebrada. Mas foi exatamente nessa tradição judaica que o Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia. Jesus celebrando a Páscoa dentro da tradição, de repente ele pega o matzah, o pão sem fermento, glória a Deus, que representa exatamente a purificação do pecado da nossa vida, e ele quebra o matzah em 3 partes. Havia uma tradição entre os judeus,
aquele pão quebrado em 3 partes representava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus coloca ali na mesa. Havia também a tradição dos 4 cálices, cada cálice representava uma promessa. Jesus pega o cálice da redenção, levanta dizendo: isto aqui é o meu sangue. Pega o segundo pão, que representa o Filho, e diz: isto é o meu corpo. E ali ele institui a Santa Ceia. Glória a Deus. Os discípulos estavam ali naquela Páscoa. Eu imagino o que eles ficaram pensando. Jesus levantando o pão e dizendo: isto é o meu corpo. Pegando o cálice e dizendo: isto é o meu sangue. O que é que Jesus estava falando? Aquele cordeiro que até hoje vocês celebravam, que foi morto lá na saída do Egito, aquele cordeiro apontava para mim. Eu sou o cordeiro. Eu sou a verdadeira Páscoa. Por isso Paulo disse: Cristo é a nossa Páscoa. Aleluia. Jesus assumiu o lugar do cordeiro. Louvado seja Deus, pagando o preço da nossa libertação. Glória a Deus. Deus viu o clamor do povo. Aleluia. Deus ouviu o clamor. Deus viu a aflição e Deus desceu para livrá-los. Jesus também, ele vê a aflição daqueles que sofrem, ouve o clamor e vem para ajudar. Se você essa noite está sofrendo, está passando por momentos difíceis, não tire a sua vida, não perca a sua esperança, não entre em desespero. Deus está vendo a sua aflição, Deus está ouvindo o seu clamor. Clame a Ele, peça a Ele, Ele age, Ele vem, Ele se interfere. Essa ideologia por aí que Deus está no céu e que Ele não vê o que se passa na terra, isso é uma ideologia maligna. O nosso Deus vê, nosso Deus ouve, nosso Deus age. É que Ele tem um tempo para entrar com providência na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. No Salmo 12 e o verso 5 diz que Ele é um Deus que age. Olha o que diz o Salmo: por causa da opressão dos pobres e o gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salvo aquele para quem eles assopram. Por causa da opressão dos pobres. Você está oprimido? Você está sofrendo? Você perdeu o seu emprego? Você está sem ter o que comer? Você está preocupado com o seu amanhã? Como será? Como você vai conseguir? Por causa da opressão do pobre e o gemido do necessitado. Está dizendo aqui a palavra: eu me levantarei agora. Creia que Deus essa noite está de pé para lhe receber, para lhe dar um abraço de vitória, para lhe dar um abraço de perdão, para lhe dar um abraço de paz. Glória a Deus. Agora coloque no seu coração: Israel foi liberto para servir a Deus. A oração de Moisés era sempre essa: deixa o povo ir para que sirva a Deus. Deixa o meu povo ir para que me sirva. Faça uma aliança com Deus agora. Aí onde você está, glória a Deus, diga: Senhor, me tira dessa. Senhor, abre uma porta para mim, traz a minha libertação nesta Páscoa, nessa semana em que o mundo pagão fala tanto em Páscoa, mas agora fale de Jesus, creia em Jesus, o Cordeiro Pascual, aleluia, e diga: Senhor, nessa semana onde o mundo católico pagão está tão voltado para a religião, eu quero me voltar para Ti. Eu não estou lhe chamando para religião, eu não estou lhe chamando para ser evangélico, eu não estou lhe chamando para ser gospel, eu estou lhe chamando para fazer uma aliança com Deus. Faça uma aliança com Deus e diga: Deus, me tira dessa, que eu vou Te servir, eu quero viver para Te servir, eu quero consagrar minha vida para Ti. E pode ficar certo, Deus vai lhe tirar deste cativeiro, Deus vai lhe tirar desse sofrimento. Você vai sair dessa, vai passar, vai voltar tudo ao normal. Você vai ser livre.
livre do pecado. Primeiro cativeiro que você tem que pedir ao Senhor: me livra do pecado, me tira do cativeiro do pecado, me tira também do sofrimento econômico que eu estou passando, essa crise, essa problemática. Me ajuda, Jesus. Se tiver enfermidade, Ele pode curar a sua enfermidade. Aleluia. Lembre-se que Ele vê, Ele ouve e Ele desce, Ele age. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que nesta noite o Espírito Santo fale melhor ao seu